Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Estamos aqui para mais uma roda de conversa da comunidade Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Irmo Neto. Além de ser um professor conceituado, ele é advogado, psicoterapeuta, terapeuta holístico, admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura e análise da personalidade pelos pés. O Imo tem se destacado não só pela sua técnica, mas pela sua didática e o seu compromisso com a saúde e bem-estar dos seus clientes, e também com compromisso com as pessoas e principalmente com seus alunos, que já participaram e dos que irão participar do seu curso Módulo 1. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade para avisar você, terapeuta, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, psicólogo ou qualquer área da saúde que quer subir para um próximo nível, não perca o curso de HNV pelo método IZM. E nem essa roda de conversa que vamos ter agora com o professor Imuzukato Neto. E não se esqueçam de, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui comigo, boa noite àqueles que vão ver à noite, boa noite àqueles que vão ver, boa tarde àqueles que vão ver à tarde, bom dia para quem vai ver de manhã, né? Depois da gravação dessa aula, que vai ficar nas mídias sociais do canal do Praticadamente, né? Tanto no Spotify como no YouTube. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui de novo falando sobre a análise da personalidade pelos pés. Sim, os pés podem dizer como você pensa, sente, age, porque pensa, sente, age sempre da mesma maneira, né? Falar um pouco sobre a hipnose não verbal, né? E falar um pouco da hipnose não verbal dentro da linha Reichiana, né? Usando os conceitos de couraças musculares de Wilhelm Reich e também um pouquinho sobre a psicologia biodinâmica da Gerda. Vou tentar falar tudo isso em pouco tempo aí para não confundir todo mundo, né? Mas vamos lá, vamos devagar, né? Vamos devagar sempre. Eu comecei a minha trajetória, né, de compreensão de mim mesmo e do próximo através de um livrinho chamado A Linguagem dos Pés, de Henri Somogy, né? Isso lá em 1999. E esse livrinho mudou minha vida, né? Então eu fui querendo saber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aprimorar cada vez mais o que eu estava vendo nos pés. E hoje, graças a Deus, né, eu consegui juntar, né, por fim, a técnica dos pés com a psicanálise. E com qual psicanálise? A psicanálise de Reich, né, o Wilhelm Reich. Porque Reich tem as couraças, né, ele tem 7 couraças musculares, que são praticamente no mesmo local dos 7 chakras. E dos 7 chakras, 5 a gente consegue ver através dos pés, que é a base da técnica do Yin. Hoje eu mudei bastante isso, né, graças aos questionários. Eu trouxe dessa parte mais mística para uma parte mais, não vou falar científica porque eu não consegui provar ainda, mas pelo menos uma parte que eu consiga trazer dados mais concretos e não tão aleatórios para vocês a respeito do porquê que é tal coisa, né? Dentro dessa trajetória dos pés, eu conheci o Enneagrama, né? Do Enneagrama eu conheci a teoria do cérebro trino, da teoria do cérebro trino foi para a neurociência, e da neurociência, né, a gente chega aí hoje, né, no livro do Corpo Guarda as Marcas, que seriam os traumas e como esses traumas têm reflexo no seu corpo, que, assim, é um estudo que complementa toda a trajetória de Reich, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos terapeutas que trabalhamos da carne para o corpo, da carne para a mente, ou seja, do corpo para a mente, para a psique, ou seja, do soma para a psique, né? Que é um trabalho inverso à maioria, né? A maioria trabalha da psique para o corpo, né? Quando a gente olha o pé de uma pessoa, a gente tem que ter por base a lei do 3. Eu vou falar sempre isso para vocês. Lei do 3, ternário. Fica muito fácil quando você assimilar uma técnica usando essa parte do ternário. Por quê? Tudo é trino. Se uma pessoa chega para você e fala assim, é certo ou errado? Ela está na dualidade. Porque tem uma coisa que pode nem ser certa, nem ser errada.
E quando não é nem certo nem errado, é neutro, né? Então, o neutro sempre vai estar aí, só que ele não é visto. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, e aí, como é que foi o rodeio ontem? Tinha 5.000 pessoas lá no rodeio. Ela vai falar 15 pessoas que ela gosta muito, 30 que ela odeia, ou seja, 4.550 pessoas são neutras. Então, o neutro é muito maior do que os extremos. E a gente não consegue enxergar. Para você ter uma ideia dessa característica do ser humano, entre o dia e a noite, tem 2 momentos que não são dia nem noite. E isso está atrelado ao nome de Deus. Yod, Ré, Vol, Ré. Nós temos só 2 letras que não se repetem e 2 letras que se repetem. Yod, Ré, Vol, Ré. Esses 2 Rés, exatamente, o nascente e o poente. E quando você fala o nome de Deus, você fala só 3 vogais, não 4, porque uma vogal se repete 2 vezes. É o Ré. Né? Então, é o tipo da coisa que de 4 faz-se 3. Né? E isso acontece muito também quando você vai estudar, por exemplo, os 3 mosqueteiros, que não são 3, são 4. Então, essa brincadeira dos números são bem interessantes. E isso a gente tem que trazer para dentro da técnica, porque se trata de leis naturais, né? E está dentro das leis herméticas, que pouca gente estuda. A técnica dos pés, basicamente, é o quê? Eu tenho 3 tipos de formatos de pés: egípcio, greco-romano e quadrado. Dentro desses 3 formatos de pés, egípcio, greco-romano e quadrado, eu tenho 3 formatos de dedões: dedão redondo, dedão losangular e dedão quadrado. Eu tenho 3 tamanhos de dedos: dedos curtos, dedos normais, dedos longos. Sendo que os normais é normal para curto ou normal para longo. Aí de 3 vira 5. Então eu tenho unhas. Eu tenho unha visível, unha normal e unha pequena. Se você souber aplicar só essas regras que eu falei agora e saber o que cada um interfere na forma da pessoa pensar, sentir e agir, você já consegue analisar 27 personalidades diferentes. E você consegue não só analisar essas personalidades, ou seja, como a pessoa pensa, sente e age, e por que pensa, sente e age sempre da mesma maneira, mas como ela está naquele momento que você está olhando aquele pé. Os dedos estão retos, os dedos estão tortos, tem dedo virado, tem calo, tem joanete, está com o dedão inflamado, não está com o dedão inflamado. Tudo isso vai refletir o estado atual daquela personalidade. Então, é uma técnica que não só te permite ver como é, mas também como está naquele momento que você está fazendo aquela anamnese. E é uma anamnese não verbal. Né? A pessoa chega para a terapia, ela acha que ela vai falar, e quem fala é você. E depois, na hora que ela acha que ela vai falar, você vai fazer a indução, vai fazer teste de indução, ela não vai falar nada, porque geralmente ela vai cair em transe e vai ficar muda, né? Porque a hipnose é não verbal. Então, assim, ela sai da sessão simplesmente sem falar nada, mas sabendo tudo. O feedback que ela vai te dar é depois, né? Mas não ali. Então, é um choque para aquela pessoa. Porque ela está esperando ali, que nem, tem pessoas que chegam para mim, eu faço a anamnese do pé, ou seja, eu faço a análise dos pés dela, e falo assim, bateu? Ela fala, não, não concordo com isso. Aí, por quê? Não, porque eu sou paciente. É mesmo? Plano de médio e longo prazo. Quais você tem? Ela, nenhum. Por quê? A paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho do dedo do pé. Quem tem o dedo do pé normal para curto e curto é plano de curto prazo. E curto prazo, que eu digo, é para ontem. Não é para amanhã, não, é para ontem. Então, assim, essas pessoas, você fala assim para ela, mas qual foi a poupança que você fez por mais tempo? Ou seja, qual economia você fez para guardar dinheiro por mais tempo? Ela falou assim, eu não guardo dinheiro, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Né? Então, assim, aí você começa a mostrar para a pessoa o que você falou, através de exemplos práticos do dia a dia dela, e ela consegue aí sim enxergar o que você está falando. E essa é a vantagem. Porque a partir do momento que ela começa a enxergar e ela começa a compreender um pouquinho da técnica, ela começa a comparar o pé dela com o pé dos outros. E ela começa a perceber que ela pensa diferente do outro ou pensa igual. Porque pessoas que têm pés iguais pensam centenários de forma muito similar entre si. E a pessoa que tem um pé muito diferente uma do outra, ela pensa, às vezes, o oposto. E isso dá para ela uma segurança muito grande, porque agora eu sei como falar com pessoas que têm pés diferentes do meu. Né? Então, a primeira parte do curso, que é na sexta-feira, eu vou falar como eu integrei essa parte da personalidade pelos pés com a hipnose não verbal. Vou dar um pouco de uma aula
básica do que é a técnica dos pés e já vou começar uma parte da integração dela com a personalidade, com a hipnose. Como eu posso usar o que eu vi nos pés para a indução do transe hipnótico? E como eu posso ver, né, as deformidades que eu vi ali durante o transe hipnótico em auxílio daquela pessoa? Essa é a vantagem de você saber a técnica da personalidade pelos pés, né? O professor Giancarlo Russo, ele fala assim, Deus perdoa, né? Dio perdona, mas o corpo não perdoa. Então as marcas estão ali. Se você souber interpretar o que você está vendo e ajudar a pessoa a enxergar aquilo que você está interpretando, você tem aí um processo muito bom de terapia. Até estava falando antes da gente conversar, né? Gaiarsa, no livro dele, Reich, 1980, né? Ele fala uma coisa que eu achei fantástica. Ele fala assim, o que é um processo repressivo? É um processo que está na cara da pessoa e a pessoa não enxerga. Porque a própria repressão impede ela de enxergar o próprio vício automático dela. Está na cara de todo mundo, menos dela. Ela não consegue ver. Né? Ouspensky chamava isso de amortecedores psicológicos. Então é bacana quando você começa a estudar várias vertentes de várias técnicas, assim, de várias técnicas e às vezes várias linhas de pensamento, né? Que nem Ouspensky, a gente está falando de Enneagrama, a gente está falando do pensamento Sufi, da escola Sarmoni, e ele fala exatamente o mesmo que Gaiarsa dentro da psicanálise de Wilhelm Reich. Né? Então, quando você começa a ler várias obras que falam a mesma coisa, eu falo que aonde há fumaça, há fogo. Tudo converge. Se converge, basta a gente saber interpretar e como passar isso para o próximo, que essa é a grande vantagem. Né? Que nem eu estimulo muito os alunos a colocarem as dúvidas no grupo, a colocarem os depoimentos, não só no grupo, mas também no Telegram, porque uma hora eu não vou estar mais aqui. Mas isso fica. Né? E isso é uma grande sacada do Osho. Osho conseguiu deixar registrado não só a palestra, o que ele estava ali ensinando, mas como ele estava ensinando, porque você consegue ver ele falar. Você vê o ar de ironia, você vê o ar de sarcasmo, você vê o ar de seriedade, você vê o ar de acolhimento. Então, não é diferente de você ler um livro. Quando você lê um livro, por mais que você tente interpretar aquilo, você consegue compreender o que ele quis dizer, mas como ele estava escrevendo aquilo naquele momento, não. Ele estava escrevendo aquilo com raiva, ele estava escrevendo aquilo alegre, ele estava escrevendo aquilo eufórico. Como é que ele estava escrevendo aquilo? E isso faz toda a diferença. Quando a gente lê, por exemplo, um texto sagrado, tá lá, e o mestre X falou tal coisa. Mas ele falou como? Ele falou em tom de carinho? Ele falou em tom de questionamento? Como é que ele falou? Não tem como ele falou. E aí abre margem para 1000 interpretações. Então, quando você começa a compreender a necessidade de estudar, eu tento colocar muito nos meus alunos, né? Já é um bom caminho para você se aprimorar em toda e qualquer técnica, principalmente na técnica da personalidade pelos pés, né? E na parte da hipnose. Porque em 3 dias eu não consigo passar todo o conteúdo para vocês. Mas eu tento passar o máximo que dá. Quem fez o curso sabe que eu vou soltando, vou mostrando o que eu estou falando, né? Porque eu acho muito importante isso, porque uma criança aprende vendo. Até coloquei hoje no grupo, né? E levantei esse questionamento: por que uma menina que estava lá no grupo, né? A mãe dela veio para fazer o curso e ela não queria ficar sozinha no hotel. Ela perguntou se podia trazer a filha para ficar lá com a gente. Falei que lógico, pode trazer. E a menina de 13 anos lá participando do curso. Aí chegou uma parte da técnica de hipnose, né? De indução ao transe, e a menina tá lá, no meio de todo mundo. Só que eu estava transmitindo um monte de coisa, eu não vi. Eu fui ver depois da gravação, ela hipnotizando todo mundo. Ou seja, ela, com 13 anos, não tinha dificuldade nenhuma em hipnotizar os outros. Enquanto os adultos estavam lá tudo nervosinho, tentando fazer, ela foi lá e, puta, hipnotizou um monte de gente. Né? Mas por que ela conseguiu e a gente não? Por que é tão difícil ensinar um adulto isso? E uma criança aprende tão rápido? Porque ela acredita no que ela viu. E ela vai pôr em prática o que ela viu. Simples assim, sem questionar. Ela se dá o direito de testar o que ela viu. E a gente fica com um monte de será que? Porque se, será que, né?
e a gente acaba não pondo em prática. Pode falar, Lívia. Tem uma pergunta no chat. Pode ir lá. Quem entra mais fácil em transe hipnótico? Quem tem dedos curtos ou dedos longos? Então, isso é uma coisa que é legal. O pé não mostra isso. Porque o que acontece? Dentro do transe hipnótico, nós temos a tabela de sintomologia do transe hipnótico. Essa tabela de sintomologia do transe hipnótico, ela também traz uma estatística. Essa estatística é assim, 70% das pessoas, né? Eu não vou colocar 100% assim tudo, mas eu vou dividir em três, baseado de novo no treinário. 70% das pessoas têm grau hipnótico até 30, sendo que a tabela vai de 1 a 50, que a gente chama de letárgico. 25% das pessoas são sonambúlicos, que é de 30 a 40, para ficar melhor para vocês compreenderem. E 5% serão êxtases, que vai de 40 a 50. Então, nós temos no universo de 100 pessoas, 70% letárgico, 25% sonambúlico e 5 êxtases. Esse percentual se aplica se eu colocar 100 pessoas de pé egípcio, 100 pessoas de pé greco-romano e 100 pessoas de pé quadrado? Sim. Porque o grau hipnótico é inerente e inato ao ser humano. Não tem nada a ver com o pé. O pé é um mecanismo de defesa que ele recebeu da mãe, graças à visão dela de mundo, para preparar ele para o mundo que ele iria chegar. Então, uma coisa são os mecanismos de defesa e outra é a sua capacidade com relação ao transe hipnótico. A gente não pode misturar essas duas coisas. Então, não tem qual pé é mais fácil para. O que tem é pessoas com formato de pés parecidos, elas terão dentro do transe vivências muito, muito parecidas. Que nem pé egípcio, geralmente, que é o dedão maior, os dedos caem em escadinha, ele tem mais problema com raiva. Né? Então, o pé egípcio geralmente vai apresentar um transe mais violento. Uma pessoa de pé greco-romano, dedo normal para longo, ela já é mais sofisticada, ela já é mais sensívelzinha desde criança. Então, o transe dela vai seguir uma parte, assim, mais uma textura, né, similar. É mais sofisticado o transe. Então, isso dá para a gente ter uma noção. Mas não dá para saber realmente o que vai acontecer durante o processo catártico. Porque a hora que ele ocorre, né, a gente tem que acolher o que vier. Né? Se vier choro, a gente acolhe choro. Se vier sorriso, a gente acolhe sorriso. Se vier tapa, a gente acolhe os tapas. Né? Se vier o que vier, a gente acolhe. Não tem muito o que fazer ali, entendeu? Você está ali pelo outro, para o outro e pronto. Né? Isso independe do formato do pé. Porque, assim, uma pessoa de pé egípcio, vamos supor, duas pessoas de pé egípcios iguais, tamanhos de unha, tudo igual. Só que uma teve uma vivência traumática na infância e a outra teve uma infância mais saudável. O trânsito vai ser totalmente diferente. Pela própria história de vivência daquele pé frente ao meio social em que foi inserido. Então não tem como a gente... Os dois vão ser raivosos, vão ser mais agressivos, mas totalmente diferentes. O transe que você se refere seria as reações que eles vão ter durante a hipnose não verbal. Isso. As pessoas confundem muito indução hipnótica com transe hipnótico. Indução hipnótica são os meios que eu levo uma pessoa ao estado alterado de consciência ou transe hipnótico. Depois que ela chegou ali, o que eu faço para manter ela ali por 1 hora? Né? Então, e depois que eu mantive ela por 1 hora, como é que eu trago ela de volta? Então, nós temos 3 etapas. A mais difundida e a que as pessoas mais querem saber é a indução. Tá, é igual um cachorro que corre atrás do carro. Ele conseguiu chegar no carro, e aí ele faz o quê depois? Aí, né? Qual o fundamento do que eu estou fazendo ali depois? Por que eu estou fazendo aquilo depois? Por que aquilo está sendo benéfico ou prejudicial àquela pessoa? Como é que eu sei que uma pessoa está em transe hipnótica, aquela convulsão que ela está tendo é uma convulsão positiva ou uma convulsão negativa? Como eu sei que aquela vivência que ela está tendo é prazerosa ou dolorosa? Tá, quando você diz convulsão negativa ou positiva, me explica, o que você quer dizer com isso? Se você olhar, por exemplo, uma pessoa fazendo a terapia da Kundalini, né, tem uma hora que você vê ela se batendo toda lá, que é igual que vocês viram lá durante o processo. Se fosse assim, mas esse bater todo é prazeroso ou doloroso?
Porque quando eu ensino vocês, eu ensino primeiro a parte do desencoraçamento, para depois fazer a parte da circulação bioenergética. Então, quando vai fazer a circulação bioenergética, aquele psicobiosistema já está preparado para receber algo. E que você está atento aonde está tendo bloqueios. Então, o risco de você criar uma retraumatização, ou seja, uma coraça secundária, é menor. Agora, nessas terapias que não têm esse cuidado, essas batidona que você vê muito, muito intensa, muitas vezes é o quê? É a energia batendo na parte encoraçada e reforçando aquela coraça, porque a coraça vai tentar se manter. Ela não quer se dissolver. Então, você pode criar aí uma coraça secundária. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, pô, eu fiz 4 sessões de tal terapia que mexe com a parte energética, ou seja, Kundalini, qualquer outra coisa, e não tive resultado. Porque ela teve, na verdade, pelo contrário, a dor no maxilar piorou. Piorou porque teve uma coraça secundária sendo criada. Né? Essa é a diferença de quando você vai estudar o que você está fazendo. Porque, assim, quando a gente fala de bioenergética, a gente está falando de Reich. Reich foi o primeiro médico a colocar a cara a tapa para falar de energia corporal, gente. Em 1922, ele enfrenta toda assim, Freud começa a quebrar a ideia mecanicista que tinha dentro da medicina, né? Tipo, Freud foi fantástico ao falar, quebrou algo que não é físico. Então, como é que a gente conserta algo que quebrou e que não é físico? Mas existe, porque está quebrado. Mas não está quebrado fisicamente. Então, o conceito de inconsciente, né, de ego, alter ego e id, é fantástico. Só que Reich vai além. Ele vira e fala assim, existe também uma bioenergia que, se ficar parada, causa prejuízo para a pessoa. Né? Que nem uma água que está fluindo, legal. Uma água parada fede. A energia parada é nociva ao ser humano. Tal qual uma água parada. Tanto é que os pontos de câncer nas pessoas geralmente estão onde tem coraças. A maioria dos cânceres, os cânceres mais comuns, são exatamente onde tem o maior número de couraças nos seres humanos atualmente. Tanto é que Reich lança um livro chamado A Biopatia do Câncer, explicando exatamente isso. Como o processo de encouraçamento leva ao câncer. Porque quando a gente fala de couraças musculares, as pessoas entendem como sendo músculo. Não, o músculo é composto de células. Essas células também estão encoraçadas. A couraça é muito mais profunda do que as pessoas pensam. É em nível celular. Porque a bioenergia é em nível celular. Quando a gente fala de fluxo bioenergético, a gente está falando de fluxo bioenergético vindo de um núcleo celular. Por isso que a pessoa sente, quando ela sente a sensação da energia correndo, ela sente no corpo todo. As pessoas falam, né? Orgasmo energético, né? A subida da Kundalini leva ao êxtase. Tá? E elas vinculam isso ao orgasmo. Porque é tão inefável você explicar a sensação que o mais próximo do que um outro pode compreender é a sensação que vem da genitália através do orgasmo. Mas é igual, não. É no mínimo 20 vezes mais intensa. E outra, o tempo de retroalimentação dessa sensação pode chegar a mais de 1 hora. Ou seja, é vivenciar aquele momento que você já vivenciou por 1 hora. Parece incrível, né? Mas por que quem faz isso não quer fazer sempre? Porque é incrivelmente bom e ruim ao mesmo tempo. Que é o que Leloup chama de luminoso. Luminoso é algo que é bom e ruim ao mesmo tempo. Aí depois, no segundo dia, né, no sábado, a gente vai aprender exatamente essas diferenças de indução e transe. Vamos entrar aí na parte de treino já, né, das induções hipnóticas não verbais, que vai continuar durante todo o curso. Sábado à tarde, a gente entra em conceitos mais profundos da hipnose, história da hipnose e tudo mais, e a gente vai passar aí também um pouco de como aplicar isso baseado em traumas e tudo mais, e a gente acaba indo para o domingo. Domingo a gente já começa com partes mais acentuadas com relação ao set terapêutico, o que a gente tem que fazer lá dentro, mais treino e mais conceito de couraças. A gente vai falar um pouco mais da tabela de sintomologia do transe hipnótico, bem a fundo,
e das coraças musculares mais a fundo, para que o aluno, no final do domingo, já tenha uma noção muito boa de como trabalhar com uma pessoa. E aí vai para a prática e eles vão lá, um testando no outro, né? Aí você vê alguns que parecendo frango depenado, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, aí você tem que correr para falar que não pode. Mas é bacana. Eu sei que nesse seu módulo 1 seu, vai ter uma pequena diferença aí em relação ao módulo 1 que os alunos já tiveram. Você tem como explicar o porquê dessa diferença, além de equipamento, que eu sei que você vai ter também? Então, o módulo 1 foi filmado, né? E agora parece que eu vou ter um cameraman para ficar filmando, né? Não sei se ele vem. Ele falou que vem, se for para fazer um cameraman. Já falei que estou precisando. Né? Se ele estiver aqui, primeiro que eu não vou ter mais o robozinho que vai ficar, né? Meu cameraman robô. E segundo, a Lilian vai trazer um aparelho, gente, que faz uma medição biomagnética da pessoa quântica. Então, nós vamos colocar a pessoa em transe e depois vamos também fazer essa medição, né? Depois do transe. Tem mais coisas aí que eu vou trazer de novidade, tem bastante coisa nova para esse curso, né, que eu trouxe. Tem um Teremin novo, né? Aquela vez no primeiro eu mostrei um negocinho pequeno, agora é um negócio maior, né? Então, vai ter bastante coisa diferente, E já né? temos colegas nossos já aplicando com sucesso e com depoimento, hein? Josué Exato. pegou um depoimento muito bonito da hipnose não verbal que ele aplicou, né? E ele só Não, assistiu a primeira aula. não, e aqui, ó, nós temos duas pessoas que já aplicaram também. Aqui já, com a gente, né? Tem a Elaine e tem a Simone, que também já aplicou, né? A Simone hoje aplica, Ah, é, a né? Simone também. A Simone aplica. Então, há 3 pessoas que já estão aí aplicando e tendo contato mais forte com a técnica. E assim, gente, o que eu falo para vocês é que eu tento passar o máximo que eu puder, né? Eu tô lá de corpo e alma para entregar mesmo o conteúdo, não faço né, esconder, não faço isso, pelo contrário. A minha ideia, né, é sempre trazer os conteúdos que eu aprendi, como eu aprendi, porque eu aprendi, até para trazer a abertura para novas opções, novas ideias. E assim, é o que eu falei, eu não vou ficar aqui para sempre. Eu quero que as pessoas peguem isso e deem continuidade, né, que aprimorem mais isso, que levem isso para outros patamares. Essa é a vantagem, né? E assim, uma das coisas que até fui chamado para dar um curso em São Paulo, levar esse curso para São Paulo, numa escola, né, a gente está em negociação, talvez seja em agosto. E uma das coisas que eu falei para a pessoa foi, olha, só tem um pequeno, grande problema, que para mim não é, mas pode ser para você. Todos os meus ex-alunos, eles pagam 10% para fazer o curso em qualquer lugar que eu for fazer. Se você estiver de acordo, né? Então, assim, por quê? Eu quero que os ex-alunos tenham acesso a qualquer módulo que ele já participou. Que ele vá lá, que ele interaja, que ele veja, que ele pratique, que ele comente, entendeu? Que ele me ajude, que ele troque ideia comigo, para a gente crescer junto. Que nem o grupo de vocês, né? O grupo de quem faz parte do curso, tem alunos novos que estão chegando, tem interessados no curso e tem os alunos que já fizeram o curso. Por quê? Eu falo que quem já fez já é um intermediário ali. Ele já pode ajudar os de baixo, mas não sabe ainda tudo. Quando você fizer o módulo 2, você já pode ajudar quem já fez o módulo 1, quem está entrando, e quem fez o módulo 1 já pode ajudar quem está entrando. O módulo 3, se um dia tiver, vai ser a mesma coisa. Você vai evoluindo e a sua responsabilidade é com os seus iguais para trocar experiência e com os de baixo para auxiliar a chegar onde você já chegou. Né? Essa é a ideia do que eu quero construir com essa metodologia. E essa troca é muito boa, irmão, porque amadurece, né? Está amadurecendo a pessoa nesse processo. Não só amadurecendo, como oxigenando, né? A técnica, que nem hoje você está trazendo uma coisa muito nova. Então é bacana quando começa a vir essas coisas diferentes que você consegue agregar à técnica. Seria isso, Andréia, que você queria saber? Muito bom. Eu, pelo menos, eu estou ansiosa também para estar aí praticando, né? Treinando e revendo o pessoal, né? Gente, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje, né, com relação ao método Zen de hipnose não verbal. É um método baseado em 3 figuras polêmicas, né? Começando por Reich, passando por Gayarce e depois Osho, né? Por ordem de idade. Então, quem está entrando para essa técnica, saiba que vai enfrentar um dilema psicológico, assim, um dilema moral e social muito forte. Muito forte. Não vou negar.
né? Tanto é que eu ensino muito durante o curso o que é transferência, por que que acontece. A apostila lá tem 500 tipos de transferência que pode acontecer, né? A técnica é fantástica. Quando dá certo, dá muito certo. E quando der errado, também dá muito errado. Então, é ali, você está sempre no fio da navalha, né? E eu estava falando no começo, eu gosto muito da frase do Gaiarsa, que ele coloca assim, bendito e maldito Reich. E é bem isso que define a técnica. Tá? Prazer estar aqui com vocês, foi bacana conversar e estou à disposição para perguntas, o que vocês quiserem saber, estamos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que faça agora ou cale-se para sempre. Firmo. De fato, é que nem eu falei, no começo, eu até mencionei, né? Se a pessoa que está querendo subir um patamar, subir um nível acima, né? Não perca o curso, porque você vai ter mas muito mais do que você imagina, né? E Então, assim, ó, eu preciso falar isso, gente. Todo curso, né? O primeiro foi especial porque nós conseguimos reunir grande parte do pessoal do Praticamente. Nesse, vai ter uma pessoa que vai fazer muita diferença, né? Que ele está aqui, que é o Roberto. O Roberto tem 30 anos de biodinâmica, gente. Imagina durante os processos catárticos o que a gente vai poder trocar de figurinha ali, do que ele sabe, do que ele está vendo, do que está acontecendo, o quanto vai ser engrandecedor para quem participar dessa turma, né? Beber um pouco da sabedoria do Roberto ali, né? Então toda a turma é fantástica e sempre tem coisas novas, coisas diferentes. Então por isso que eu quero sempre facilitar os ex-alunos a fazerem novamente o curso. Por isso que eu já coloquei essa premissa de que quem já fez o curso paga 10% em qualquer lugar que eu for fazer o curso. Né? Se eu estiver dando o curso no Rio de Janeiro e a Lília resolve ir, ela vai pagar 10%. Né? Porque é justo, gente. É justo. Oi, irmão. Você falou meu nome aí, deixa eu falar um pouco. Você. Então, eu realmente eu fiz não foi tanto tempo assim, né? Da biodinâmica, né? Foi uma coisa de menos tempo, mas eu pratico há muito tempo, fiz especialização, né? No IBPB. Foram 4 anos e meio, né? Especialização. E eu gosto muito, eu estudo borracha há muito tempo, né? E assim, eu me identifico um pouco quando você fala, né? Porque eu tenho todos os livros do Gaiarsa aqui, todos. Até livros que não tem mais eu tenho. Então eu conheço muito a teoria do Gaiarsa, né, as ideias dele. E ele fala mesmo, né? Ele fala que o Reich é o pai bom, é o pai ruim e o Jung é o pai bom. Ele Pai fala branco e pai negro. pai branco e pai negro. O Jung é meu pai branco e Reich é meu pai negro. Isso. É isso aí. E também tem aí, o pessoal vai levar os aparelhos, né? E eu vou levar o aparelho para você de biodinâmica também, o estetoscópio eletrônico. Gente. Mais um teremos lá, o Roberto ele faz um estetoscópio que é digital, então é eletrônico. Então você consegue ouvir o som numa caixinha. Então a gente vai ter essa novidade, mais novidade que eu estou aprontando aqui, né, que eu vou mostrar no dia para vocês. Então esse curso vai ter bastante coisa diferente para vocês verem ali e tomarem consciência da existência. A cara da Simone, olha lá. Simone, venha, Simone. Tem que ir, Simone. Não pode perder, não. Eu tô enrolada assim, nossa. Eu tô pensando, pensando comigo, eu falei assim, eu acho que eu vou no sábado, pelo menos 6 horas da manhã eu tô indo, porque Pode ser. Se você autorizar no sábado eu vou. Pode vir sábado, pode vir domingo. Não, sábado eu tenho que estar aí. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas vou dar um jeito. Eu tenho certeza que vai estar aqui, você vai chegar aqui na sexta. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou dar um jeito mesmo. Essa semana eu vou trabalhar como se não houvesse amanhã, passar sexta e domingo, porque eu vou trabalhar na parte da manhã, dia 28. Então, 1 hora eu tô livre. Não, e teve uma, gente, foi muito legal. Então, pessoal, estamos aproveitando aqui, encerrando mais uma roda de conversa aqui que tivemos, e o Praticadamente incentiva esse grupo, incentiva ao nosso professor Firmo Neto, ao curso que ele dá, porque nós, do Praticadamente, nós gestores do Praticadamente, passamos por esse curso, então nós temos a experiência e sabemos quanto isso é, de fato, proveitoso e que vai fazer você subir mais um nível no seu, se você for um terapeuta, um psicólogo, qualquer área da saúde que você trabalhar. Tenha certeza disso. Então, lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Firmo Neto
e a todos que estão aqui presentes, ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer um melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam, então, de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá!